Olá para todo mundo, vamos começar mais uma aula de processo civil. Nós estamos nas últimas aulas nos aprofundando aí no estudo dos recursos. Começamos lá atrás com o estudo de teoria geral dos recursos, passamos a análise da ordem dos processos nos tribunais e nas últimas aulas nós estamos nos aprofundando nos recursos em espécie. Começamos pela apelação, esmiuçamos a apelação, examinamos vários pontos envolvendo a apelação. Posteriormente passamos à análise do agravo de instrumento. Também tivemos oportunidade de examinar vários aspectos do agravo de instrumento e no final passamos à análise do agravo interno. De fato, existia ainda uma outra espécie de agravo, assim denominado no Código de Processo Civil, mas nós vamos deixar para examiná-lo no momento adequado. É o agravo do artigo 1042 do Código de Processo Civil, que tem relação direta com o processamento e o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário. Então nós vamos deixar para examinar esse tipo de agravo no momento em que examinarmos o processamento e julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário, porque vai ser mais fácil concatenar a finalidade e o processamento desse agravo com os recursos que lhe servem aí de paradigma, que lhe servem de meio adequado para a sua utilização. Passamos então, naquela oportunidade, a examinar os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles originariamente, eram uma espécie recursal um pouco que deixada de lado. Não se entendia muito bem as minúcias que os embargos de declaração poderiam ocasionar. Então, os embargos de declaração, eles eram considerados normalmente como sendo uma espécie recursal de menor importância. E por conta disso, tal fato acarretava com que eles não fossem objeto de uma análise mais aprofundada. No entanto, com o passar do tempo, as inúmeras questões que foram surgindo com os embargos de declaração deram ensejo a que várias divergências pudessem surgir. São exatamente essas divergências, essas discussões que estão sendo objeto de análise agora aqui no estudo dos embargos de declaração. Então, lá atrás, quando começamos a estudar embargos de declaração, eu falei com vocês acerca da natureza jurídica dos embargos de declaração, da natureza jurídica da decisão proferida nos embargos de declaração, das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, questões atinentes a juízo de admissibilidade, juízo de mérito, embargos de declaração, efeitos dos embargos de declaração. E nas últimas aulas nós tivemos a oportunidade de examinar de maneira mais detalhada os embargos de declaração protelatórios. Quais seriam as hipóteses em que ele surgiria, como é que seria a imposição da multa, qual é o tipo de conduta que se visa reprimir com a previsão na lei da imposição dessa multa por embargos de declaração protelatórios, enfim. Tivemos a oportunidade de examinar aí vários aspectos dos embargos de declaração quando eles são manejados com um propósito protelatório. Só que agora nós precisamos passar a um novo ponto, ainda em embargos de declaração. Na verdade, é um ponto para finalizar o estudo dos embargos de declaração de maneira mais coesa, de maneira mais organizada, que é a discussão acerca dos chamados embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Então, nós vamos começar a examinar hoje os chamados embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Essa palavra pré-questionamento, ela é encontrada na doutrina aí, redigida de tudo que é forma, separada, junta, com acento, sem acento, enfim, para evitar muito problema, eu vou botar aqui pré-questionamento dessa maneira mesmo, só para a gente poder organizar as ideias. Mas vocês já saibam de antemão que na doutrina, na jurisprudência, em tudo que é lugar, a palavra pré-questionamento ela é apresentada, redigida de maneira totalmente diferente.
Então a gente vou colocar aqui pré-questionamento dessa maneira, porque alguns autores adotam essa orientação, mas vocês fiquem à vontade aí para entender da maneira que vocês bem desejarem. Fato é que os embargos de declaração para fins de pré-questionamento ou simplesmente embargos de declaração pré-questionadores, segundo alguns, eles são manejados porque para a interposição de determinados recursos, o pré-questionamento ele passa a ser uma condição sine qua non para essa interposição. Se vocês derem uma olhada na Constituição da República, deixa eu ver aqui se a Constituição tem aqui. Deixa eu pegar a Constituição. A Constituição da República, lá nos dispositivos que tratam do recurso especial e do recurso extraordinário, a Constituição estabelece o seguinte, vamos lá para o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. E aí vamos lá para o inciso 3º. E o inciso 3º ele diz o seguinte, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. E aí ele elenca uma série de hipóteses em que você considera cabível a interposição de recurso extraordinário. No artigo 105, a mesma redação basicamente é reproduzida no âmbito do STJ. O 105 diz assim, compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. E aí elenca uma série de hipóteses em que será cabível a interposição do recurso especial. Percebam vocês, então, que tanto num caso quanto no outro, ele fala em causas decididas. E aí surgiu a discussão, aí surgiu o debate. Quando o legislador, ou melhor dizendo, né, o constituinte, estabeleceu que cabe ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação que se deva dar à legislação federal e cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra acerca da interpretação e aplicação da Constituição da República, ele limitou a análise do recurso especial e do recurso extraordinário, respectivamente, a cada um desses tribunais. Então, o recurso especial ele é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça porque compete ao Superior Tribunal de Justiça interpretar, aplicar e uniformizar o entendimento acerca da lei federal no país. E o recurso extraordinário, por sua vez, ele é da competência do Supremo Tribunal Federal, porque cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra acerca da interpretação e aplicação dos dispositivos da Constituição da República. Não cabe, ao menos de maneira definitiva, a nenhum outro tribunal a decisão final acerca dessas questões. Só que percebam que tanto no caso do Supremo quanto no caso do Superior Tribunal de Justiça, você tem a previsão na Constituição de que tanto num caso quanto no outro, esses recursos eles devem ser interpostos em relação a causas decididas. Muito bem. Quando a Constituição estabelece
que a interposição do recurso especial, lá no 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de Estado, Distrito Federal e territórios, quando a decisão é recorrida, ou quando a Constituição afirma que, de acordo com o artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3º, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Quando a decisão é recorrida, blá, 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 blá. Se em qualquer uma das duas situações a Constituição estabelece a necessidade de que as causas tenham sido decididas, isso significa que surge como requisito para a análise desses recursos o chamado pré-questionamento. O pré-questionamento é uma condição sine qua non para que seja possível admitir o recurso especial e o recurso extraordinário. Mas por que esse pré-questionamento é indispensável? Porque a Constituição estabelece que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são cabíveis em determinadas hipóteses contra causas decididas. Se nós estamos falando em causas decididas, isso significa dizer, num primeiro momento, que não é mais cabível qualquer recurso ordinário. Recurso ordinário aqui tem aquele sentido que nós estudamos lá atrás em Teoria Geral dos Recursos. Recurso ordinário é aquele recurso cujo objetivo é a proteção do direito subjetivo da parte. Ele é chamado de ordinário porque a sua finalidade é a proteção do direito subjetivo da parte. Então ele é chamado de ordinário. Só que não é mais cabível nenhum recurso ordinário. Agora, o único recurso teoricamente cabível contra aquela decisão, ele não tem mais a finalidade de proteção do direito subjetivo da parte. Agora, os recursos porventura cabíveis são os chamados recursos extraordinários. Vou colocar o S aqui enfaticamente, que é para vocês não se esquecerem. Extraordinários são aqueles, vou botar até aqui embaixo, ó, gênero. São aqueles recursos cuja finalidade primordial é a proteção do direito objetivo. Em outras palavras, é a proteção da lei e da Constituição. Se eles acarretarem indiretamente a proteção do direito da parte, que bom, mas a finalidade deles não é essa. A finalidade deles é a proteção do direito objetivo, proteção da estrutura, da integralidade, da manutenção do status quo da lei e da Constituição. A finalidade é a proteção do ordenamento jurídico. Pode até indiretamente ocasionar na proteção do direito subjetivo da parte, mas não era a finalidade. Aqui, no que nos interessa, as espécies são o recurso especial
que é para o STJ, e o recurso extraordinário, que é o do STF. Então, esses recursos extraordinários como gênero compreendem como espécies o recurso especial ao STJ e o recurso especial como STF, que é o que nos interessa agora. Bom, diante disso, basicamente, o que é que significa o pré-questionamento? O pré-questionamento, como o próprio termo já dá a entender, significa basicamente uma discussão prévia, um questionamento prévio, um debate prévio, anterior, vou botar aqui, ó, discussão prévia, um debate prévia, um debate prévio, uma discussão prévia dentro do processo e antes de chegar ao STJ e ao STF, da questão de lei federal ou constitucional que se constitui no objeto do futuro recurso especial ou extraordinário a ser interposto perante o STJ ou o STF. Então, quando nós falamos em pré-questionamento, nós estamos falando nesse debate prévio, nessa discussão prévia, envolvendo a questão da lei federal ou a questão constitucional, que futuramente vai se constituir no objeto do recurso especial ao STJ ou do recurso extraordinário ao Supremo. Mas esse debate prévio, essa discussão prévia, ela tem que ocorrer dentro do processo. Ela tem que ocorrer no curso do processo. E mais do que isso, embora normalmente você tenha aí o pré-questionamento sendo considerado uma discussão prévia, um debate prévio, um questionamento prévio acerca dessa questão de natureza de lei federal, de natureza constitucional, é preciso ainda um pronunciamento, é preciso ainda uma manifestação expressa do órgão competente acerca dessa questão de natureza federal ou questão de natureza constitucional. Por que isso? Porque, como dispõe a lei, ou melhor dizendo, a Constituição, na hipótese, a causa precisa ser decidida. Se a causa precisa ser considerada decidida, não basta apenas que ela não seja mais passível de nenhum recurso ordinário. Ela precisa ter discutido e se manifestado sobre a questão federal, a questão de lei federal, ou sobre a questão constitucional, Constituição, que se pretende ver discutida no âmbito do STJ ou do STF. Então, primeiro ponto que nós temos que verificar aí, a Constituição exige o pré-questionamento? Sim e não.
Se nós formos examinar, a Constituição exige o pré-questionamento? Sim, ela exige o pré-questionamento quando estabelece que as causas precisam ser decididas. Mas essa exigência não é expressa, porque você não encontra o pré-questionamento sendo mencionado em nenhum lugar. Então, na verdade, a exigência do pré-questionamento é uma exigência implícita da Constituição. É uma exigência implícita da Constituição. Sendo uma exigência implícita, eu já vou adiantar para vocês que essa discussão acerca da viabilidade de se exigir o pré-questionamento já foi objeto de larga divergência na jurisprudência do Supremo e, inclusive, quando o STJ surgiu, ainda havia algum debate a esse respeito. Mas, basicamente, o que se tem hoje em dia é o seguinte: embora a exigência de pré-questionamento seja uma exigência implícita da Constituição, ela é considerada perfeitamente cabível. Porque, partindo-se da premissa de que a Constituição estabelece que as causas devam ser decididas para que seja possível a análise pelo STJ ou pelo STF, isso significa que as questões de natureza constitucional ou envolvendo lei federal precisam ter sido examinadas e decididas pelo tribunal. Porque somente assim a discussão, já estando completamente formalizada, é que ela vai chegar aos tribunais superiores, no caso o STJ e o STF, já completamente organizada para julgamento. O que se pretende, na verdade, evitar é que a discussão chegue ao STJ e os debates não tenham sido realizados. Que o Tribunal de Segundo Grau não tenha examinado essa questão de lei federal ou que não tenha examinado a questão constitucional. A questão precisa chegar no STJ ou no STF fechada, organizada, discutida, debatida, decidida. Daí a exigência do pré-questionamento. Então, o pré-questionamento é essa exigência de um debate prévio, de uma discussão prévia, de uma manifestação prévia dos órgãos competentes acerca daquela questão envolvendo lei federal ou constitucional, de modo a permitir que, quando a matéria chegue aos tribunais superiores através do recurso especial ou do recurso extraordinário, ela já tenha sido discutida, debatida e somente caiba aos tribunais superiores, STJ ou STF, fazer a análise acerca da violação ou não da lei federal ou da violação ou não ao dispositivo da Constituição, permitindo, portanto, que eles, tribunais superiores, exerçam cada um deles o seu papel de interpretar e aplicar corretamente, da maneira adequada, a lei federal ou os dispositivos da Constituição. Essa que é a ideia primordial do pré-questionamento, tá? É a de proteger a competência que foi atribuída ao STJ e ao STF de fazer a adequada, uniforme e correta aplicação e interpretação da lei federal, no caso do STJ, e dos dispositivos da Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal. Essa que é a finalidade do pré-questionamento. É de permitir ao STJ e ao STF que possa cumprir o seu papel de interpretar e aplicar corretamente as normas da lei federal ou da Constituição diante daquele caso que lhe é apresentado para julgamento. Tá bom? Muito bem. Só que agora vem os detalhes. Esse pré-questionamento, ele obviamente pressupõe com que a questão tenha sido previamente discutidas, as questões tenham sido previamente debatidas, discutidas, decididas no âmbito do tribunal, Tribunal de Segundo Grau, no âmbito dos órgãos inferiores, Tribunal de Segundo Grau e Juízo de Primeiro Grau.
esse pré-questionamento, ele pressupõe esse debate prévio, que essas causas tenham sido decididas anteriormente. Mas vejam, você tem diferentes hipóteses, diferentes tipos de pré-questionamento, que hoje em dia dão ensejo a uma certa confusão. Vejam vocês o seguinte, tradicionalmente é possível falar em pré-questionamento explícito e pré-questionamento implícito. É tradicional essa distinção, pré-questionamento explícito e pré-questionamento implícito. Qual seria a diferença? O pré-questionamento explícito seria aquele em que os tribunais, ao se manifestarem acerca da questão federal, de lei federal, ou da questão constitucional, eles afirmam taxativamente, expressamente, quais são os dispositivos da lei federal ou da Constituição que estão sendo objeto de debate e decisão. Eles afirmam taxativamente quais são os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas, qual é a lei, enfim, quais são os dispositivos legais ou constitucionais que estão sendo objeto de debate e decisão pelos tribunais. Nós estaríamos falando aí em pré-questionamento explícito, ou seja, você indica de maneira explícita, de maneira expressa, quais são os dispositivos da lei ou da Constituição que estão sendo objeto de debate e decisão. Pré-questionamento implícito, ao contrário, seria aquela hipótese em que, apesar dos tribunais não indicarem de maneira expressa quais são os dispositivos, quais são os parágrafos, artigos, alíneas, incisos, qual é especificamente o artigo que trata daquele tema, qual é a lei que trata daquele tema, é possível, pela análise da tese jurídica desenvolvida no debate, você saber acerca de quais dispositivos ou de quais leis, dispositivos da Constituição ou da lei federal, que estariam sendo objeto de análise por conta daquela decisão. Então, o pré-questionamento implícito, ele permite que você presuma quais os dispositivos que estão sendo objeto de análise simplesmente pelo fato da tese jurídica desenvolvida no debate e na decisão viabilizar com que você consiga identificar quais são os dispositivos que estão sendo objeto daquela manifestação do tribunal. Então, o pré-questionamento implícito, ele não prevê a expressa indicação dos dispositivos que estão sendo objeto de análise, mas pela tese jurídica que foi desenvolvida, é possível presumir quais sejam esses dispositivos da lei ou da Constituição que compõem aquele fundamento pelo qual o tribunal está se manifestando. Tá bom? Só que além desse pré-questionamento implícito e do pré-questionamento explícito, existiria ainda, de acordo com a grande maioria da doutrina, o chamado pré-questionamento ficto. Ficto no sentido de fictício. E esse pré-questionamento ficto, ou pré-questionamento no sentido de fictício, a princípio
de acordo com os doutrinadores mais modernos, teria sido o pré-questionamento que o Código de Processo Civil de 2015 teria adotado, lá no artigo 1025 do CPC de 2015. Vou colocar aqui uma interrogação, porque não são todos os autores que entendem que a hipótese é de pré-questionamento ficto. Alguns chamam essa hipótese de pré-questionamento implícito. Então, eu não vou dizer taxativamente que a hipótese é de pré-questionamento ficto, mas vejam só a redação do artigo 1025 do Código de Processo Civil. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, nós estamos diante aí da seguinte hipótese. Como eu falei para vocês até agora, os tribunais, eles devem realizar o pré-questionamento. Então, os tribunais de segundo grau, eles devem realizar o pré-questionamento da matéria. Para quê? Para que o STJ ou o STF possam, ao examinar o recurso especial e o recurso extraordinário, que eles tenham uma total compreensão da discussão que foi realizada no âmbito do segundo grau e do primeiro grau de jurisdição, quais são as teses que foram desenvolvidas e que, portanto, o que chega ao STJ e ao STF é simplesmente a análise de eventual violação à lei federal ou a dispositivos da Constituição, respectivamente. Então, os tribunais de segundo grau realizam esse pré-questionamento. Só que esse pré-questionamento exigido no âmbito dos tribunais, ele deve ser realizado no bojo de um acórdão. Só que, por vezes, esse acórdão, ou ele não realiza o pré-questionamento, ou ele não o realiza de maneira adequada. Nessas situações em que o acórdão ou não realiza o pré-questionamento, ou ele não o realiza de maneira adequada, nós temos a necessidade da interposição de embargos de declaração. E esses embargos de declaração, eles têm exatamente a finalidade precípua de provocar o pré-questionamento. Da matéria pelo tribunal. Ora, se a finalidade desses embargos de declaração é o de pré-questionar, é o de forçar o tribunal a realizar o pré-questionamento da matéria, para que seja possível chegar ao STJ ou ao STF através do recurso especial ou do recurso extraordinário, respectivamente, esses embargos de declaração, eles possuem a finalidade de pré-questionamento. São os chamados embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Eles querem forçar o tribunal a corrigir o vício, normalmente chamado de omissão, no pré-questionamento. Omissão no pré-questionamento. O tribunal não pré-questionou a matéria de maneira adequada. Então, os embargos de declaração são interpostos exatamente para forçar esse pré-questionamento. Muito bem. Então, agora nós sabemos o que é o pré-questionamento explícito, o que é o pré-questionamento implícito. Estou falando do pré-questionamento ficto. O artigo 1025 diz aí: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então vejam, de acordo com uma antiga súmula do STJ, é a súmula número 98 do STJ, embargos de declaração para fins de pré-questionamento não podem ser considerados protelatórios. Então diz aí a súmula 98 do STJ, embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Então, esses embargos de declaração manejados com finalidade de pré-questionamento não podem ser considerados protelatórios. Eles podem ser considerados protelatórios por outro motivo, não quando eles têm finalidade de pré-questionamento. Para isso, não. Mais do que isso, o artigo 1025, ele traz uma tremenda inovação no nosso sistema. Por quê? Porque se vocês pararem para verificar como é que a jurisprudência do STJ e do STF estavam trabalhando até há pouco tempo, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, vocês vão verificar que o rigor na análise do pré-questionamento era muito forte, principalmente no âmbito do STJ. Vejam, antes do CPC de 2015, o STJ ele tinha a seguinte orientação. O STJ adotava uma súmula, que era a súmula 211 do seu próprio tribunal. Essa súmula 211, ela dizia o seguinte: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Ou seja, a súmula 211 do STJ era exatamente o inverso do que agora o 1025 do CPC estabelece. O STJ dizia o seguinte: olha, não se examina, não se admite recurso especial se, embora tendo sido interpostos embargos de declaração, o Tribunal ACO não se manifestou acerca daquelas questões. Então vejam, o que é que o STJ estabeleceu? O STJ estabeleceu o seguinte: proferido um acórdão pelo tribunal, eram cabíveis embargos de declaração. Pré-questionadores, né? Vamos botar aqui, ó, pré-questionadores. Só que o tribunal não os recebia, inadmitidos. Ou rejeitados, tanto faz. O STJ defendia que nessa situação não havia pré-questionamento. Se não havia pré-questionamento, você não podia interpor recurso especial ou extraordinário. Na verdade, ele falava de especial, mas isso acabou sendo posteriormente adotado por alguns ministros do Supremo também. Então, o que ele defendia, o STJ? O STJ defendia o seguinte: em primeiro lugar, você vai interpor recurso especial contra a decisão dos embargos de declaração. Para quê? Para forçar o tribunal a se manifestar sobre o pré-questionamento no acórdão. Então você primeiro iria interpor um primeiro recurso especial contra a decisão dos embargos de declaração, alegando violação ao dispositivo dos embargos de declaração. Era o antigo 535, agora vai ser o 1022.
forçando o tribunal a se manifestar. O tribunal, digamos o STJ, dando provimento ao recurso especial, determinaria ao tribunal ACO que examinasse os embargos de declaração e se manifestasse sobre o pré-questionamento. Agora, o acórdão iria ser um acórdão com pré-questionamento. Cumprida a determinação do STJ, o acórdão agora seria com pré-questionamento. Diante disso, aí você teria um segundo recurso especial contra o acórdão, agora com pré-questionamento. Então o STJ ele defendia que, em primeiro lugar, você tinha que interpor um recurso especial para forçar o tribunal a examinar os seus embargos de declaração pré-questionadores. Você pede ao STJ para que decrete a nulidade da decisão que inadmitiu ou rejeitou e que determine ao tribunal que profira um acórdão com pré-questionamento, pré-questionando as matérias discutidas. O tribunal, em tese, cumpriria a ordem do STJ proferindo um acórdão com pré-questionamento. Com base nesse novo acórdão, você iria interpor um segundo recurso especial contra o acórdão pré-questionado. Isso no âmbito do STJ. No âmbito do STF, principalmente por força do ministro Sepúlveda Pertence, ele entendia o seguinte: ora, se o acórdão foi proferido pelo tribunal e a parte embargou de declaração pré-questionadores para fins de pré-questionamento e o tribunal inadmitiu ou rejeitou, negou provimento aos embargos de declaração, o ministro Sepúlveda Pertence entendia que a parte já havia se desincumbido de toda a sua possibilidade de tentar fazer o tribunal pré-questionar a matéria que estava ali discutida. Então, se os embargos de declaração foram interpostos para tentar forçar o tribunal a pré-questionar a matéria e o tribunal resolveu inadmitir ou rejeitar os embargos de declaração, a parte não poderia ser prejudicada pela manifestação do tribunal em inadmitir ou rejeitar os embargos de declaração. Então, o ministro Sepúlveda Pertence, ele entendia, naquela ocasião, que o melhor a fazer era viabilizar a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão, mesmo os embargos de declaração tendo sido inadmitidos ou rejeitados. Em outras palavras, o ministro Sepúlveda Pertence admitia a interposição do recurso extraordinário, mesmo na hipótese em que os embargos de declaração tivessem sido inadmitidos ou rejeitados, porque ele entendia que não era a responsabilidade da parte forçar o tribunal a admitir os seus embargos de declaração e examiná-los, cumprindo aí a finalidade do pré-questionamento. O 1025 do CPC, ele tem exatamente essa orientação. Tanto é que vocês vejam aí, ó, ele diz: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Mas tem um detalhe: caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então vejam, não é porque a parte embargou de declaração do acórdão que automaticamente ela cumpriu os requisitos do pré-questionamento e que agora o Supremo Tribunal Federal vai ser obrigado a aceitar o seu recurso extraordinário. Não. O Supremo Tribunal Federal vai verificar se realmente a hipótese era de erro, omissão, contrariedade ou obscuridade do acórdão.
e que, portanto, o tribunal deveria ter realizado esse pré-questionamento. Se o STF entender que o tribunal deveria ter realizado o pré-questionamento, mas não o fez, ele admite o recurso extraordinário porque ele vai considerar como se o pré-questionamento tivesse sido efetivamente feito. No entanto, se o Supremo Tribunal Federal entender que não existia erro, omissão, obscuridade ou contradição, ele vai analisar se o pré-questionamento realmente estava presente ou não, se a matéria foi efetivamente debatida e decidida ou não. E aí ele pode receber o recurso extraordinário para processamento e julgamento, ou eles podem inadmitir o recurso extraordinário sob o argumento de que não havia pré-questionamento na hipótese. Agora, a regra do 1025 aplica-se inclusive para o STJ. Então agora, estou colocando aí antes do CPC de 2015, vou apagar tudo e botar com o CPC de 2015, após o CPC de 2015, o que é que nós vamos ter? Após o CPC de 2015, nós temos o seguinte: o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Então, como diz o dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então agora, de fato, você tem aí o 1025 autorizando o STJ e o STF a aceitarem o pré-questionamento ficto, ou seja, mesmo que os embargos de declaração para fins de pré-questionamento sejam rejeitados ou inadmitidos, ainda assim, os tribunais superiores, STJ ou STF, podem considerar os elementos atinentes ao pré-questionamento como incluídos no acórdão, desde que eles identifiquem a ocorrência de algum daqueles vícios dos embargos de declaração, erro, omissão, obscuridade ou contradição. E aí eles podem admitir o recurso e processá-lo como se o pré-questionamento tivesse sido efetivamente realizado. É bom aqui nós lembrarmos do seguinte: a gente vai voltar a tocar no pré-questionamento lá adiante quando falarmos de recurso especial e do recurso extraordinário, mas apenas para adiantar, o pré-questionamento ele é objeto de uma grande divergência na doutrina acerca da sua abrangência. Há quem defenda que o pré-questionamento ocorre, na primeira posição, simplesmente pelo fato das partes alegarem. A suposta violação à lei federal ou Constituição. Basicamente, vocês vão encontrar com a seguinte afirmação: o pré-questionamento, ele, para que seja considerado cumprido, ele precisa dos debates entre as partes. Para uma segunda linha de pensamento, o que o pré-questionamento exige para que ele possa ser considerado válido é a decisão do tribunal acerca dos debates, vou usar a mesma expressão, realizados pelas partes.
Então o tribunal precisa se manifestar. O órgão de jurisdição inferior precisa se manifestar acerca das discussões, acerca da eventual violação à lei federal ou à Constituição. Então você precisa ter a manifestação do tribunal acerca daquele tema, de forma a viabilizar o pré-questionamento. E existe uma terceira linha de pensamento que reúne as duas orientações anteriores, ou seja, além dos debates entre as partes, é preciso a manifestação do tribunal sobre a eventual violação à lei federal ou à Constituição. Então, para essa terceira linha de pensamento, você precisa ter, além dos debates, você precisaria ter ainda a manifestação do tribunal acerca dessa eventual violação à lei federal ou a dispositivo da Constituição. Hoje em dia, na doutrina, você tem aí uma certa, não vou dizer que é majoritário, mas você tem um certo entendimento padronizado no sentido de que você precisa ter o debate das partes e a manifestação do tribunal. Há quem defenda, e isso também não tem nada que impeça, há quem defenda que precise ter a decisão do tribunal somente. As partes não precisariam alegar absolutamente nada, porque tem determinadas questões que são questões de ordem pública, e sendo questões de ordem pública pode ser que não tenham sido mencionadas, mas o tribunal precisa se manifestar a seu respeito. O único problema em relação a isso é que você não tem propriamente um pré-questionamento entre as partes que não debateram. E hoje em dia, com o novo Código de Processo Civil, existe expressa determinação de que se uma questão de ordem pública venha a surgir, seja no primeiro grau ou seja no âmbito dos tribunais, tribunal de segundo grau aí no caso, que as partes precisam ter oportunidade de contraditório. Então, tanto no âmbito do primeiro grau quanto no âmbito do segundo grau de jurisdição, surgindo uma questão de ordem pública que precise ser decidida, é indispensável que se conceda a oportunidade às partes de se manifestar acerca daquela questão de ordem pública, sob pena de eventual decretação de nulidade por inobservância ao princípio do contraditório. Então nós temos aí situações em que surgiu uma questão de ordem pública no âmbito do tribunal, existe até expressamente previsão lá no artigo 933 do seguinte: se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Então, vocês vejam aí que no âmbito do tribunal, o 933 procura cercar a possibilidade de, no caso de surgir uma questão de ordem pública, quais os procedimentos que serão determinados, quais os atos que serão determinados para que se resguarde o direito ao contraditório das partes. É indispensável
a observância do direito de contraditório das partes, até porque o contraditório atualmente ele encontra expressa previsão lá nas normas fundamentais do processo civil. Vamos lá para o artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo 10º. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então percebam vocês que o direito ao contraditório hoje está lá nas normas fundamentais do processo civil. É indispensável que, na hipótese de uma questão de ordem pública, que as partes tenham acesso a essa questão antes do tribunal ou do juiz a decidir, sob pena de alegação de nulidade e, portanto, o ato ser anulado para que se observe o direito do contraditório e que a decisão possa ser novamente proferida tempos depois. Então, essa questão do pré-questionamento e como é que ela vai ser interpretada, se é apenas exigida a manifestação das partes, se precisa da manifestação do tribunal ou do juiz, ou se precisa de ambos, depende muito da situação que hoje em dia nós vivemos. Por força da exigência do Código de Processo Civil, a observância ao princípio do contraditório, por força de dispositivos expressamente previstos no CPC, que estabelecem a necessidade de se observar esse contraditório em relação a questões de ordem pública, nós estamos aí, de maneira análoga, estabelecendo que, para fins de pré-questionamento, além do debate entre as partes, você tem a necessidade do tribunal se manifestar acerca daquela eventual violação à lei federal, à Constituição, para que, preenchidos esses requisitos, a matéria chegue aos tribunais superiores, no caso ao STJ ou ao STF, da maneira mais coesa, mais organizada possível, viabilizando, portanto, com que o STJ e o STF possam examinar apenas as questões afetas à violação à lei federal ou à eventual violação à Constituição. A competência para essa análise é respectivamente do STJ e do STF. É isso que eles vão examinar. Eles não podem adentrar em todas aquelas questões que outrora eram muito comuns de afirmação. Não, mas eles têm que examinar a matéria de fato, não têm que examinar, podem ou não podem. O STJ e o STF são muito rígidos nessa análise. Eles não examinam qualquer outra questão que não sejam aquelas para a qual a Constituição lhe estabeleceu a competência para fazê-lo. Tá? Um detalhe importante aí, na doutrina, há quem defenda a existência de um chamado embargos de declaração pós-questionadores. Esses embargos de declaração pós-questionadores, eles não são aceitos, não são admitidos. Que hipótese é essa? A hipótese de embargos de declaração pós-questionadores, ela parte da seguinte premissa. Digamos que você tenha um acórdão sido proferido e esse acórdão examinou as alegações apresentadas pelas partes. Só que nesse acórdão que foi decidido, a decisão era prejudicial a alguma das partes. E agora, pela primeira vez, a parte interpõe embargos de declaração e, pela primeira vez, suscita eventual violação à questão, vou botar aqui, de lei federal ou constitucional. Vejam bem, essa questão de lei federal ou constitucional,
ela não havia sido mencionada anteriormente. Não havia qualquer referência a essa eventual violação à lei federal ou à Constituição anteriormente. Daí a razão pela qual o acórdão não a examinou. Ninguém a havia suscitado e, consequentemente, ela também não foi debatida. Só que agora, com a prolação do acórdão, uma das partes entende que aquele acórdão acabou, no entender dela, acarretando violação à lei federal ou à Constituição. E através dos embargos de declaração, ele procura pré-questionar a matéria de lei federal ou de constitucional de forma a viabilizar o recurso especial ou extraordinário posteriormente. Na doutrina, há quem defenda esses embargos de declaração de embargos de declaração pós-questionadores. Pós-questionadores porque eles apresentam uma suposta violação à lei federal ou à Constituição que não foi objeto de debate prévio, não foi alegada previamente, não foi discutida previamente e, por tal razão, não foi decidida previamente. Mas agora, nos embargos de declaração, sob o argumento de pré-questionamento, eles resolvem pela primeira vez formular essa alegação de violação à lei federal ou à Constituição. Esses embargos de declaração são denominados por parcela da doutrina como sendo embargos de declaração pós-questionadores. Inclusive o STJ possui acórdãos nesse sentido. Se isso não foi debatido antes, como é que agora, através dos embargos de declaração, você pretende reabrir a discussão sobre eventual violação à lei federal ou à Constituição? Não pode. Esses embargos de declaração não são pré-questionadores. Eles são pós-questionadores. Eles não podem ser admitidos. Eles são inadmitidos. Ou, se você preferir, eles são rejeitados. Porque, embora eles sejam alegados com a finalidade de pré-questionamento, na verdade não tem nada disso. Na verdade, o tribunal não tinha o que fazer, porque essas alegações nunca tinham sido apresentadas anteriormente. E agora ele pretende inovar de forma a viabilizar o seu acesso ao STJ e ao STF. Não pode. Os embargos de declaração serão inadmitidos ou rejeitados. E mesmo que você tente utilizar do 1025 para chegar ao STJ ou ao Supremo, não vai conseguir. O STJ e o Supremo não vai entender que houve erro, omissão, contradição ou obscuridade, vai manter o acórdão original e não vai admitir o seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário. Tá bom? Muito bem, acho que examinamos aí vários pontos envolvendo embargos de declaração. Acho que em relação a embargos de declaração nós já detalhamos tudo que era possível. Então eu vou parar a aula por aqui, nós continuamos na próxima aula com um novo tema, tá bom? Um novo ponto será examinado. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima aula, tudo de bom.